Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de análise. Bora lá então trazer para vocês os melhores palpites e análises para essa quinta-feira, dia 30 de abril, o último dia do mês de abril aí, beleza? Essa quinta não tá aquela recheada de jogos, mas tem boas oportunidades aí, fechou? Eu vou passar para você aqui as melhores dicas e palpites. Você pode usar elas tanto para complementar na sua análise ao vivo, quanto para montar um bilhete com as melhores dicas que eu te passar aqui, quanto para pegar as dicas que você gostou e unir com outras análises suas, enfim. E se você quiser também receber já palpites prontos, o bilhete pronto ali da aposta, só clicar, digitar o valor que você quer apostar e fazer as mesmas apostas que eu faço na minha banca, basta você entrar aí no meu canal do Telegram, canal gratuito, que o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Lá todas as apostas feitas na minha banca são compartilhadas de forma 100% gratuita. Fechou? E já se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos, lembrando que tem vídeo de análise aqui todo santo dia para que você tenha aí mais informações para poder fazer suas apostas, seus bilhetes, suas múltiplas, enfim. É isso. Deixa seu like, comenta aí o que você tá achando dos vídeos de análise e bora pra cima. Bom, começando aqui, galera, lembrando que essa plataforma aqui que eu tô utilizando, Radar Esportivo, eu não faço as análises por ela, tá? Mas eu uso para separar, categorizar aqui os jogos que eu analisei. Eu analiso pelo site chamado Packball, vou deixar aí embaixo o link dele para vocês também. É o site mais completo, com mais informações de análise que eu conheço, tanto para análise pré-jogo, estatística, quanto para análise ao vivo, tá? E depois de fazer a análise por lá, eu separo os jogos aqui por categoria. Então tem os jogos bons para trabalhar no pré-live, jogos bons para trabalhar no ao vivo, no mercado de gols, para trabalhar a favor do favorito, enfim. Tudo separadinho, bonitinho aqui, fechou? Então, começando, jogos pra gente trabalhar pré-live no handicap a favor da zebra. Separei aqui Tigre contra América de Cali, jogo válido pela Sul-Americana, fechou? Pra quem não sabe, galera, o que é o handicap? Handicap é uma vantagem ou uma desvantagem que a gente dá para as equipes, tá? Então, por exemplo, se eu apostar no handicap mais 2 pro América de Cali, que é a zebra aqui nesse jogo, né? A odd aqui do Tigre tá 1,91. O América de Cali 4,50. Então, pelas odds, pelas probabilidades, a casa tá colocando aqui o América de Cali como o menos favorito para essa partida, digamos assim. Então ele é a zebra. E aí a gente colocar um handicap a favor dele quer dizer dar uma vantagem para ele. Então, por exemplo, um handicap mais 2 para o América de Cali seria o quê? Ele começar a partida ganhando de 2-0 no placar fictício da nossa aposta. Então, só tomaríamos head se o Tigre vencesse por 3 ou mais gols de diferença, beleza? E por que eu acho uma oportunidade boa para trabalhar aqui a favor da zebra? Sempre que tem uma disparidade de odd, tipo essa aqui, ó, 1.90 para 4.50, quer dizer que a casa coloca o Tigre como bem mais favorito do que o América de Cali. Porém, se a gente pegar aqui os últimos jogos de cada um, o Tigre nos últimos 5 jogos dele não ganhou nenhum. E o América de Cali só perdeu um, ganhou 3 e empatou o outro. Ou seja, tá num retrospecto melhor. E pegando aqui na questão dos gols feitos, olha só. O Tigre não venceu nos últimos 10 jogos. Não é nos últimos 5 não, nos últimos 10. Ele não tem nenhuma vitória. Sofreu 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. E os jogos dele tem muitos poucos gols. Ó, menos de 3.5 gols na partida nos últimos 9 jogos. E menos de 2,5 gols nos últimos 9 jogos também, tá? E o América de Cali também tem uma tendência de poucos gols. Menos de 3.5 gols na partida em 9 dos últimos 10. Então, graças ao momento ruim do Tigre, eu não vejo que é um time que vai golear essa partida aqui. Até porque a média de gols dele é baixa, a média de gols do América de Cali é baixa e a média de gols da Sul-Americana em si é baixa. São jogos mais truncados, mais físicos, tá? Então, se a gente pega uma linha de handicap aqui mais 2 pro América de Cali, a gente ia ter uma margem segura para trabalhar. Tudo indica que o Tigre não vai fazer 3 gols aqui nesse jogo. Pode acontecer? Pode, mas a gente vai na confiança do que a análise está passando pra gente, beleza? Então, esse jogo aqui, eu iria num handicap a favor do América de Cali, sem contar que o Tigre vai golear essa partida. Pode até ganhar de 1-0, 2-0, mas goleada aqui seria difícil, beleza? E esse jogo aqui também, eu não coloquei no under goals aqui, mas é um jogo para under goals, tá? Vocês podem ver que a tendência de baixos gols aqui tá em todos os times, então dá para colocar aqui como uma partida para poucos gols, beleza? Vou colocar aqui, ó, pré-live under goals. A gente pegar aí uma linha de menos de 3.5 gols, colocar em uma múltipla, unir com algum outro jogo, ou então apostar até uma aposta simples, sozinho, menos de 2.5 gols na partida, deve ter uma odd ali perto de 1,50, já dá para trabalhar dessa forma, beleza?
E pra quem não sabe o que é handicap, galera, eu tentei dar uma resumida aqui, mas tem um vídeo meu completo, tá? E o link tá na descrição desse vídeo onde eu te falo exatamente o que é esse mercado, por que ele é o mais utilizado por apostadores profissionais e por que ele é tão lucrativo, fechou? Agora jogos pra gente trabalhar a favor do favorito. Pré-live também. E aí, a favor do favorito aqui, vão ter jogos que é mais interessante a gente pegar talvez uma vitória seca, que eu não gosto de trabalhar muito, mas tem gente que gosta, né? Apostar no vencedor da partida, e aí se a odd for muito baixa, tipo 1,15, 1,20, você une com algum outro jogo, faz uma múltipla ali, um bilhete. Tem jogos que é melhor você trabalhar dupla hipótese, né? Às vezes o time para vencer ali, como é o caso do Bolívar e do Fluminense. 1,95. Eu não gosto de apostar em vitória seca, porque eu acho que dá muita zebra. Acho que o Fluminense é um time de qualidade, pode engrossar o caldo, pode empatar esse jogo aqui. Então eu trabalho em linhas mais seguras, que me dão mais margem para trabalhar, que são menos voláteis, como é o caso do mercado de dupla hipótese. Ao invés de apostar na vitória do Bolívar, que está uma odd de 1,95, eu aposto na dupla hipótese, que aí é Bolívar ou empate. E pela odd da vitória estar 1,95, uma dupla hipótese aqui, Bolívar ou empate, vai estar lá perto dos 1,40, 1,35. Então é uma odd boa. Não uma odd boa para você fazer uma aposta seca, né? Mas aí um joguinho a mais que você adiciona ali, uma odd 1,10 a mais que você adiciona, já fica boa. Né? Vamos supor que tá 1,40, você pega uma odd 1,40 junto com uma 1,10, já vai estar uma odd maior do que 1,50. Então, já é interessante, beleza? Então vamos lá, os jogos são Bodo Glimt e Start. Isso aqui é jogo da Noruega, conheço muito bem os times, é uma das ligas com maior ofensividade, maior filosofia de jogo ofensiva. E o Bodo Glimt, que ficou famoso no mundo agora da Champions, quem tá comigo há mais tempo sabe, desde 2020 que eu aposto, é o meu time favorito, é o meu time que mais me dá green, que eu sempre falo que eu queria colar na minha parede uma camisa do Bodo Glimt, emoldurar ela, porque é um time que eu gosto bastante, ele é muito ofensivo, e se você pegar aqui as estatísticas, é um time que tem uma superioridade absurda na Noruega, tem um ataque muito ofensivo e suas partidas saem muitos gols, ó. Muitos gols no primeiro tempo, mais de 1,5 gols na partida em todos os últimos 10 jogos. No primeiro tempo, sempre bastante gols aqui. E o Start, se a gente pegar aqui os últimos jogos do Start, aqui ó, pode ver que os últimos jogos todos com bons gols, ó, 2-1, 1-1, 3-1, 1-1, 1-1, tudo ambas marcam, tudo over 2,5, praticamente todos over 2,5. Então é uma equipe que faz e cede gols. E o Bodo Glimt é uma equipe muito ofensiva que, querendo ou não, vai ceder um espaço ali no contra-ataque também. Então a gente pode ter aqui tanto uma goleada do Bodo Glimt, quanto um jogo para os dois lados saindo muitos gols. De toda forma, o mercado de gols aqui é interessante, só que o Bodo Glimt é um time que é como se fosse assim, o Bayern de Munique jogando contra um time comum da Alemanha. Então não tem como desconsiderar o favoritismo dele. Não iria na vitória seca aqui, mas esperaria ali alguns minutos do primeiro tempo para ver essa pressão, e desde que eu identifique leitura para isso, já buscar um gol a favor do Bodo Glimt ali no primeiro tempo. Se ele demorar a marcar gol, quem sabe até pegar uma vitória seca no ao vivo, né, no decorrer da partida, que é uma análise mais segura. Que aí se ele demorar a fazer gol, essa odd que tá 1,11 aqui vai pra 1,30, 1,40, 1,50. Quanto mais ele demorar, mais essa odd sobe, né? Agora, Braga contra Freiburg. A favor do favorito aqui, galera, eu coloquei não pro Braga vencer essa partida ou pro Braga pegar uma dupla hipótese pra ele não, porque eu acho meio arriscado aqui nessa semifinal da Europa League. Aqui eu acho interessante a gente pegar gols a favor do Braga, beleza? Porque pegando aqui nos últimos jogos, ó, o Braga marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos e marcou o primeiro gol em 8 dos últimos 10. Todos os jogos aí, ó, desses últimos 10, 8 saíram gols no primeiro tempo. E os jogos do Freiburg também tem uma tendência boa aqui de gols, ó. 8 dos últimos 10 saíram mais de 1,5 gols. Então é uma partida que chama atenção para gols. E se você pegar aqui nos últimos 10 jogos, o Braga tem uma média de 1,6 gols marcados. E jogando em casa, se eu não me engano, tem 18 jogos consecutivos que ele marca gol no geral da temporada. Então, ou em competições europeias, enfim. É uma equipe muito forte em casa, com um ataque muito forte em casa. Nossa, Larissa coçando pra caramba. Mas enfim, buscar um gol a favor do Braga que eu acho bem interessante, até porque o Freiburg também tem uma média de gols sofridos aí constante. Média de 1,3 sofrido por jogo. Beleza? Bolívar e Fluminense. Aqui é Libertadores. O Fluminense tem mais time que o Bolívar, mas o Bolívar na altitude é difícil demais
de jogar, tá? E se você pegar nos últimos 10 jogos, ele marcou 1 ou mais gols em 9, beleza? E o Fluminense, 7 dos últimos 10 jogos saíram ambas marcas, ou seja, ele sofreu gol em pelo menos 7 dos últimos 10 jogos. Mesma coisa do Bolívar. Os times estão com uma tendência de gol aqui, tá? Então, tanto para buscar um gol a favor do Bolívar pelo fator da altitude, quanto uma dupla hipótese dele, eu acho que faz bastante sentido, até porque, se você pegar aqui os últimos jogos do Fluminense fora de casa, ele não vem com um desempenho bom, ó. Nos últimos 5 ganhou só um, que foi contra o Santos, que é uma equipe que está lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Carabobo e Blooming. Aqui é o Carabobo, tá com uma uma campanha muito ruim. Se a gente pegar aqui, ó, Carabobo, fora de casa, nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, sofreu muitos gols, tá? E o Carabobo, jogando dentro de casa, ele tem uma campanha muito boa, tá vendo? Aqui, ó, jogando em casa nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum, ganhou 4 e empatou 1. Então, casamento de informações. Um time dentro de casa é muito forte, o outro como visitante é muito fraco. Até por isso é refletido nas odds, né? Carabobo aí com 1,70 de odd e o Blooming com 5. Logo, isso é jogo aqui pra gente buscar gols a favor do time mandante, beleza? Próximo jogo, Vélez contra Gimnasia e Tiro. Esse jogo aqui, o Vélez vem numa campanha boa, tá invicto nos últimos 4 jogos, dos últimos 10 ele ficou invicto 8, tá? E tá pegando um time que tem uma tendência de poucos gols aí nas suas partidas, e dos últimos 5 jogos ganhou só 1, tá? Perdeu 2, empatou 2. Aqui a gente tem uma superioridade boa pro Vélez, tanto na questão de elenco, qualidade técnica, estrutura, fase, retrospecto, tudo favorece aqui o Vélez, e tá com uma odd de 1.50, se tratando de jogo de Copa. Acho perigoso a gente apostar aqui num gol a favor do Vélez, porque a outra equipe pode se retrancar, ainda mais tratando de futebol argentino, que é feio pra caramba. Mas buscar uma dupla hipótese aqui, acho que é uma linha mais segura. Dificilmente o Vélez perde esse jogo aqui dentro de casa. Pode acontecer? Pode, mas aí é mais uma zebra. Faz parte. Apostei o Vélez, nossa senhora, todos os fatores indicavam que o Vélez ia pelo menos empatar e ele perdeu. Meu amigo, é futebol. Vai acontecer as piores zebras que você imaginar. Imagina só se uma Macedônia do Norte tirasse uma Itália de uma Copa do Mundo. Pois é, imagina só a Itália ficar mais de 10 anos fora de uma Copa. Pois é, tudo isso acontece, não é mesmo? Vai ter head que você vai tomar por causa de um pênalti dado no último jogo, um pênalti não dado no último minuto do jogo, um gol tomado no último minuto do jogo, um impedimento mal marcado no último minuto do jogo. Futebol é cheio das coisas absurdas assim, mas você tem que normalizar. Isso inclusive vai tranquilizar seu emocional. Não é porque você é especial, porque o mundo não conspira a seu favor. Situações extraordinárias acontecem. O que é extraordinárias? Extraordinárias, fora da ordem. Isso é normal, você tem que esperar, tá? Futebol é um esporte que ele é muito imprevisível, apesar de que a gente tem a matemática, tem os cálculos ali, as leituras que ajudam a gente. 100% previsível nada é, beleza? Você tem que se preparar para isso. Então, jogos aqui pro pré-live de over 1,5 gols, Bodoglimt Start, já falei que é uma partida de duas equipes com filosofia de jogo muito ofensiva, um campeonato muito ofensivo, duas equipes que jogam e deixam jogar, então mais 1.5 gols. Nottingham Forest e Aston Villa, também duas equipes que têm um ataque muito bom e também defesas que sofrem ali gols. Ó. A gente pegar aqui, média de gols do Nottingham Forest, quase 2 marcados por jogo, mesma coisa do Aston Villa, e gols sofridos 1,10 do Aston Villa, 0,7 do Nottingham Forest. E se a gente pegar aqui o histórico das equipes, pode ver aqui, ó, marcou 1 ou mais gols nos últimos 7, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos, mais de 0.5 gols HT nos últimos 7 jogos. Então sequências de gols aqui, equipes boas para gols aqui, ó, mesma coisa, marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10, marcou o primeiro gol em 8 dos últimos 10 jogos, mais de 0.5 gols no primeiro tempo nos últimos 7 e mais de 1.5 gols na partida em 8 dos últimos 10. Então tudo indica aqui um confronto bom para gols, beleza? E agora, jogo bom para cartão, Tigre e América de Cali. Muito boa a média aqui de cartão, vou até abrir a aba de cartão aqui para vocês verem, ó. Jogos, média de cartões recebidos, 2,60 do Tigre e 3,70 dos times que ele enfrenta.
E o outro, o América de Cali, 3,70 a média de cartões recebidos, 2,10 do oponente. Então uma média aqui de pelo menos 5, na real, quase 6 aqui em todos eles. Média de cartões aí bem alta. Pode ver aí, ó, que mais de 4,5 cartões, que é uma linha média ali das equipes, 80% dos jogos do Tigre bate e 70% dos jogos do América de Cali bate. E a maioria dos cartões saindo mais ali pro final do jogo. Beleza. E agora, buscar gols no primeiro tempo. Também o jogo do Bodoglint e do Start. E no pré-live aqui, para trabalhar no under gols, Corinthians e Peñarol. Se você ver aqui, ó, menos de 2,5 gols na partida, 9 dos últimos 10 jogos do Corinthians, e menos de 3,5, 9 dos últimos 10 também. Ambos não marcaram em 8 dos últimos 10. Sequência de 7 jogos aí com menos de 2,5. Peñarol, menos de 3,5 gols em 8 das últimas 10 partidas dele. Então esse jogo aqui é para usar menos de 3,5 gols, tá? Palpite aí para menos de 3,5 gols. E aí você pode unir com alguma outra partida e tal, porque provavelmente vai ter uma odd ali 1,30, 1,25. Você pode pegar uma outra partida, juntar e fazer uma múltipla, uma dupla, um bilhete. Beleza? Tigre e América de Cali, como eu já falei aqui sobre esse jogo, handicap a favor da zebra, também tem uma tendência forte para poucos gols. Fechou, meu povo? Então tá aí. Tudo analisado, entregue mastigadinho para vocês. Jogos para se trabalhar no dupla hipótese, para buscar gol do favorito, para buscar gols no primeiro tempo, para buscar gols no ao vivo, para buscar cartões e jogos para poucos gols também, beleza? Inclusive jogos para se trabalhar a favor da zebra, tudo mastigadinho para essa quinta-feira. E se você quiser poupar o seu tempo e não precisar montar seus próprios bilhetes, já pegar os bilhetes prontos, já as análises prontas, palpites prontos, os mesmos que eu, que já trabalho há 6 anos no mercado e vivo disso, executo na minha banca, basta você entrar no canal do Telegram, que o link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai entrar e vai receber todos os dias várias apostas que eu faço já mastigadinho na sua mão, só para copiar e colar, literalmente. Fechou? Já se inscreve no canal para pegar os próximos vídeos. Amanhã tem mais vídeo de análise, todos os dias agora, uma constância boa, sem deixar a peteca cair. Eu vou entregar aí as melhores análises para vocês e deixe seu comentário aí sobre o que você achou desse vídeo. Compartilhe com um amigo também para ajudar nas análises dele. Valeu? Tamo junto, valeu!